Graça e paz, povo. Gente, trazer uma reflexão aqui para nós entendermos a soberania desse Deus poderoso e glorioso que nós temos, né? Como é maravilhoso saber, por isso que nós descansamos. Aquele que está em graça tem que descansar, gente, porque a você foi aclarado o entendimento de que tudo está no controle do Eterno, absoluto. O homem não é capaz de dar um passo sem que esteja no controle absoluto de Deus. O homem não é capaz. Você pode ver no princípio da criação, quando Deus colocou o homem, quando Deus deu vida ao homem, né? No princípio lá, quando Adão transgrediu uma palavra, aquilo que Deus havia falado, uma ordem de Deus, Deus não sabia que Adão iria cometer? Deus não sabia que Adão iria cometer essa transgressão? Sabia. Aí, se Deus sabia, por que Deus não impediu? Deus sabe todas as coisas, gente. Antes mesmo que ela venha acontecer, Deus já sabe. Que tudo foi feito para o projeto da sua criação, aquilo que Deus quis que acontecesse com sua criação. Deus projetou todas as coisas. É o perfeito engenheiro, digamos assim. Ele projetou tudo. Então, todas as coisas, nada em absoluto está oculto aos olhos de Deus, nem os seus pensamentos. Antes que você pensasse, Deus já sabia. E se o homem comete qualquer coisa, Deus já sabia. Deus não só sabia, como Deus quis. Deus quis que acontecesse. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, tudo vem de Deus. Para o perfeito funcionamento da sua criação. Tudo está dentro dos planos e projetos de Deus. Então, como que a carne humana vai fazer aquilo que não está de acordo com Deus? Como? Se eu faço alguma coisa que não está de acordo com Deus, como diz a palavra, que Deus escreveu todos os dias da minha vida, todos os dias da vida do ser humano foram escritos e determinados por Deus. Quando nenhum dia ainda havia, Deus já escreveu e determinou todos os dias. Então, ou seja, Deus sabe exatamente, segundos, milésimos de segundo que vai acontecer comigo daqui para amanhã, depois de amanhã. Deus sabe exatamente. Aí vem a pergunta: Deus é onipresente, onipotente, onisciente ou não é? Deus sabe todas as coisas. Aí vem outra pergunta: há impossível para Deus? Você vai falar: não há impossível. Então, como é que Deus sabe todas as coisas que vão acontecer e eu faço alguma coisa que possa frustrar os planos de Deus? Como a palavra diz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Porque se eu faço alguma coisa que não está escrito e determinado por Deus durante toda a minha vida, então quer dizer que esse Deus onisciente não é onisciente. E acabei de impedir que um dos planos dele fosse efetuado na minha vida. Um dos planos dele fosse efetuado. Então, ou seja, eu fui o ser humano capaz de frustrar um plano de Deus. Olha que absurdo. Não existe. O bem e o mal pertencem a Deus. Para a sua criação, foi Ele que projetou todas as coisas. Ele sonda mente e coração. O mais profundo sentimento que você tem, que antes de você pensar, Ele já sabia.
Então não existe isso. Tudo está dentro do controle de Deus. Seja bem, seja o mal. É que o mal aos olhos do ser humano é coisas horrendas, mas tudo coopera para a existência, né? Para tudo que Deus projetou. O ser humano não é capaz de dar um passo sem que Deus o queira. Não é capaz. Então, se Deus sabia de todas as coisas, por que Ele quis? Por que Ele deixou acontecer? Porque Ele quis. Simplesmente porque Ele quis que tudo cooperasse com a sua criação, com tudo que Ele projetou. Nenhum ser humano é capaz de frustrar os planos de Deus. Se eu faço algo hoje que Deus não escreveu e determinou, então eu fui um ser capaz de frustrar os planos dele. Isso não existe, não tem nem como. É impossível. Hoje mesmo eu vou falar um caso que houve comigo hoje. Eu estava sentado em um banco de uma praça e uma criança veio correndo. Uma criança veio, não correndo, mas em passos acelerados, olhando para trás. E a altura dessa criança era a altura da mesa, uma mesinha de cimento que tinha ali na praça. Uma mesinha de cimento. Então essa criança vinha olhando para trás, com passos acelerados. Então eu vi quando essa criança ia bater de testa na mesa. Eu vi. Fui testemunha ocular da coisa. Então, antes que essa criança batesse, eu coloquei minha mão na frente para impedir que essa criança batesse. E ainda chamei a atenção da criança. Ou seja, a criança veio chamando a atenção, ela chegou próximo da minha mão. Ou seja, ela ia colidir a cabeça na mesa de cimento. Então eu sabia que se essa criança batesse a cabeça ali, obviamente iria fazer um bom machucado nessa criança. E aí eu me prontifiquei, coloquei a mão na frente e ainda chamei a criança. Ou seja, eu impedi que essa criança fizesse aquilo ali. É lógico que tudo no controle de Deus, estou falando. Mas, ou seja, se eu sabia que aquilo ali ia acontecer e eu consegui impedir, então se Deus sabe todas as coisas e Deus não se limita a nada, Deus é capaz de todas as coisas, então por que Deus não seria capaz de livrar você de algo que iria acontecer? Ele é. E se Ele não impediu? Porque Ele quis que acontecesse. Se eu quisesse que acontecesse o acidente com aquela criança, eu não tinha nem chamado a atenção da criança e nem tinha colocado a mão na frente. E a criança teria fatalmente batido a cabeça. Então tudo está no controle dele. Tá bom, gente? Não fique achando que a carne do homem frustra os planos de Deus, não. Porque toda a debilidade do homem foi projetada e criada por Deus. Toda a criação. Deus é o roteirista. Escreveu e determinou todos os dias da minha vida, da sua vida e de todo mundo. Nada que você faça irá frustrar os planos de Deus na sua vida. Porque Ele já vem controlando a sua vida desde antes mesmo de você nascer. Estamos todos no controle do Eterno. Lembra quando Jó disse? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Porque tudo está no controle dele. Graça e paz.